Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai, a gente começa aqui com o espaço da Bhakti do Buda, do Rama do Shamaraj. Eu estou falando sobre Advaita Acharya, que era no dia de Advaita Saptami, ou seja, o dia do aparecimento de Advaita Acharya, né? Então, Advaita Acharya, para nós, é uma personagem assim, muito significativa, porque ele foi que convidou Chaitanya Mahaprabhu, na verdade ele chamou Krishna, né, para que Krishna viesse e entregasse a sua misericórdia na forma de Chaitanya Mahaprabhu e distribuísse o santo nome para todas as entidades vivas. Na realidade, o Mahamantra Hare Krishna é um grande alívio, né, para todas as entidades vivas nessa Kali Yuga. O Advaita Acharya é como ele contemplou esse declínio, né, da religiosidade, né, e a condição enfermiça que as pessoas estavam, né? Ou seja, aqui ele está falando, né? Havia muita desordem, monarcas oprimindo seus súditos, brahmanas discriminando outras castas. Ou seja, então, claro, porque nesse momento a Índia ela estava sendo oprimida, né, pelo regime muçulmano, né, mongol. E na realidade, os brahmanas de casta, eles estavam atuando de uma maneira muito... é, usando muita discriminação, ou seja, somente as pessoas que nasceram na família bramínica podem alcançar a salvação, coisas assim. E também, na realidade, haviam pessoas assim, muitos rituais insanos, né? Ele fala aqui, né? Arranjo de casamentos entre cães e gatos. Eles casavam, pegava lá o Dosha e o Duque. Vamos supor que eles vão se casar, né, o Duque e o Dosha. Então se fazia uma cerimônia, um sacrifício, uma coisa assim como... E aí casavam dois cães e casavam dois gatos. Uma coisa absurda. E aí foi quando o Advaita Acharya ele sentiu assim, muita compaixão pelo sofrimento das entidades vivas, né? E ele e também como ele viu que tudo, e também como Krishna ele fala, né? Yada yada hridharmasya glanhi bhavati bharata abhyutana dharmasya tadmana srijamyaham. Então ele fala, né? Toda vez que tem um declínio do dharma, né, um declínio da religião e aumento da irreligião, eu apareço, né? Eu apareço. Então Krishna ele tá explicando isso, né? E a Advaita Acharya, claro, ele orou, né, oferecendo aguinha do Ganges, né, com folhinha de tulasi, para sua senhora Gramshila, e ele chamou Krishna, né? Diz que ele rugiu como um leão. Ele na verdade, o Advaita Acharya é a combinação de Shiva com Mahavishnu. Então, ele é Mahavishnu e Shiva também. É muito compassivo, né? Muito compassivo. E essa compaixão de Advaita Acharya que realmente nos colocou em contato agora com o Mahamantra. Ou seja, e por isso que Advaita Acharya ele foi a primeira personalidade que assim, bom, nos tempos assim mais modernos, a gente pode dizer assim, que instalou o Harinama, a iniciação Harinama. Mesmo ele foi lá, deu Harinama para Haridas Thakur. Ele aceitou Haridas Thakur assim, como uma grande personalidade. Inclusive, numa cerimônia de Shraddha, ele glorificou Haridas Thakur. Tem nessa cerimônia chega um momento que você tem que glorificar uma pessoa. A pessoa mais exaltada que está participando da cerimônia. Você tem que glorificá-la. E aí, o que a Advaita Acharya ele faz? Ele chama Haridas Thakur. Porque Haridas Thakur, e Haridas Thakur é um muçulmano, nascimento muçulmano, Haridas Thakur. E aí os brahmanas ficam tudo perturbados. Mas então, Advaita Acharya, ele tinha uma sensibilidade assim uma sensibilidade tremenda, a gente pode dizer assim.
porque é Shiva, é Mahavishnu. E ele veio antes, né, de Chaitanya Mahaprabhu, como ele veio 50 anos antes de Chaitanya Mahaprabhu. E dizem que ele permaneceu 50 anos depois de Chaitanya Mahaprabhu, depois que o Mahaprabhu partiu. É mais ou menos isso, assim. Ele viveu mais de 100 anos, enfim. E ele não tinha barba, assim diz o Vishpasya Bhakti de Buddha Bodhana Chamaraj, citando a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, quando você vê o comentário aí do Chaitanya Bhagavata, você vai ver que ali vai falar que a Advaita não tinha barba. Prabhupada Bhaktisiddhanta falando. Pode ser que pela lila, né, ele tenha manifestado uma barba lá, postiça, não sei, uma coisa assim. Mas o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta fala é que não tinha barba, porque ele é Mahavishnu, Mahavishnu é Shiva, não vão ter esse declínio assim corporal, né? A barba, essa barba branca, enfim, essa velhice, essa transformação, eles não têm. Então, na verdade, é isso que nós entendemos, né? Então, por isso, a Advaita para a gente ele é muito importante, ou seja, essencial, né? E ele que nos conduz, né, a nossa, o caminho da nossa devoção. Ele é o Acharya. E Acharya significa que ele ensina com o seu próprio exemplo, né, que ele foi uma personalidade que realmente trouxe a devoção, né, trouxe o Bhakti, além das fronteiras, e ele realmente nos mostrou, ou seja, nos mostrou, ele convidou Chaitanya Mahaprabhu, né, e depois também ele mandou Chaitanya Mahaprabhu embora, assim, mais ou menos, né, porque ele manda um bilhete para Mahaprabhu, né, uma coisa assim, um poema que ele fez para Mahaprabhu, um poema assim falando, olha, agora o arroz que antes era cotizado em grandes cotas, em grande preço, agora já perdeu o valor. Então ele entregou esse poema para Swarupa Damodara. Ele falou assim, ó, então fala para o meu um poema, sei lá, era um poema místico, uma coisa assim. Ele falou, ó, então fala para o meu Prabhu, que agora atua como louco, que já era. Ou seja, então o Swarupa Damodara não entendeu, mas Mahaprabhu falou, nossa, ele é um adorador, né? E um adorador de deidades, ele tem uma característica. Ele convida as deidades para que ele possa adorar, e ao mesmo tempo ele pode, depois de algum tempo, ele pode mandar as deidades embora, né? Eles podem fazer isso. E a Advaita tinha essa característica. Ele, quando ele prestava reverência a uma deidade, que a deidade não estava instalada de maneira apropriada, a deidade se estourava, se partia. Se ele prestava reverência a uma Shalagrama Shila que não era verdadeira, ela também estourava. Então a Advaita é muito, muito poderoso. Inclusive, quando ele coloca, né, a cabeça dele, né, nos pés de Mahaprabhu, de Nimai, quando Nimai nasceu, a Advaita foi ali. E quando ele vai lá, ele coloca a cabeça dele nos pés de Nimai. Satimata quer morrer, falando, não faça isso. Imagina você é um pandita, uma pessoa tão erudita, não faça isso. Mas ele estava ali, ele falou, não, pensando, né, eu orei para que Krishna viesse, agora ele aparece, ele é meu senhor, então ele teve que prestar reverência a ele. Poderia falar um pouco então a importância dos associados de Mahaprabhu. Então, quando Krishna ele vem, né, ou seja, qual é a característica que Krishna ele fala, né? No Bhagavad Gita ele fala Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele vem para realmente satisfazer os seus devotos. Essa é uma característica. Claro, proteger também, diminuir o fardo da terra, né? Esse fardo demoníaco que a terra às vezes acumula. Mas também ele vem mas o objetivo principal do aparecimento de Krishna é proteger aos seus devotos, essa é a ideia. Ou seja, satisfazer os seus devotos, melhor dizendo, né? Ele protege através do afeto.
Assim que Bhakti é Bhakti Vatsalya, ou seja, esse é Krishna, ele é muito afetuoso com os seus devotos. E quando nós pensamos em Krishna, nós não pensamos em Krishna sozinho, não existe. A Krishna sozinho fazendo, não. Krishna, ele está sempre acompanhado dos seus associados. Então, quando ele aparece, os associados eles também aparecem. Então, por exemplo, quando Krishna ele veio, todos os seus associados apareceram antes, né? Isso no Krishna Lila. E no Gora Lila também, né? Então, por exemplo, a Dvaitacharya que a gente falou agora, né, que é Mahavishnu e Shiva, Gadadra que é como o Bhava de Srimati Radharani, ou seja, Radha em Kali Yuga, Radha se manifesta através de Gadadra. Esse sentimento, esse Bhava, esse humor, né, de Srimati Radharani se manifesta, essa a Shakti, né, sei lá, de Srimati Radharani, Ladini Shakti, Sorupaya, ou seja, na forma essa forma, né, a Ladini Shakti está se manifestando em Gadadra, em Kali Yuga, né? A gente vê Nityananda como Balarama, Adiguru. Então, você vê Srivas Pandita como o devoto perfeito, Narada Muni se manifesta na forma de Srivas Pandita. E aí nós vamos ter assim muitos, a esposa de Advaita Acharya como Yogamaya, né? Sati Devi. E aí a gente tem, na verdade, o que se explica, né, no Bhagavatam é Krishna Varnantu Vishnu Krishnan Sangopangasta Parshadam Yagnhi Sankirtana Prayahi Jajantihi Subheda Shaha. Então, como Krishna, ele aparece em Kali Yuga, ele aparece com seus parshadas, com seus associados. Então, e esses associados de Mahaprabhu, entretanto, pela Yogamaya, eles não sabiam quem eram associados de Mahaprabhu. Mas eles eram super importantes, eles estavam ali. Sem eles, o Lila não poderia acontecer. Imagina lá no Srivasanga só o Mahaprabhu. Não tem graça. Então tinha que ter Srivas, tinha que ter Mukunda, tinha que ter Nityananda, Prabhu, enfim. Todos eles estavam ali presentes, né, no Srivasanga. Os associados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu estavam ali manifestando esses passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Por exemplo, Swarupa Damodara e Ramananda Roy, que são Lalita Vishaka, não é isso? Swarupa Damodara é Lalita, Ramananda Roy é Vishaka, segundo os nossos acharyas, né, predecessores. Eles estão assim, ajudando o Chaitanya Mahaprabhu. Imagina quando o Mahaprabhu ele está no Gambira, ele está lá, imagina, em êxtase, ele está lá isolado. Ele ficou 12 anos num quartinho assim, menor que esse aqui, sem janelas. Aqui a gente tem 2 janelas, 3, né? Uma fechadinha, 2 abertinhas. Mas eles são 3 janelas, ele tem 3 janelas aqui, né? Lá não tem nenhuma janela. E tem uma porta lá, claro, tem uma porta, né? Eu tinha uma porta. Mas quando eles fechavam a porta para Mahaprabhu não sair, porque era um perigo quando Mahaprabhu saía. Porque nesses anos finais, Mahaprabhu está absorto num bhava. Aí ele está realmente querendo entender, aí, buscando com esse sentimento de Radharani. Ele está aí como buscando Krishna com o sentimento de Radharani. Krishna querendo entender o que Radharani sente. Imagina, é uma coisa assim absurda. E aí muitas vezes Mahaprabhu arranhava sua cara, né, contra a parede, né, assim, ficava doidão lá, de bava, de êxtase, começava a arranhar a cara contra a parede. E quando ele saía, meu Deus, quando ele saía, ele ficava lá jogado na rua, né? Os seus membros se encolhiam, os seus braços ficavam, né? Entravam para dentro, assim, uma coisa assim, muito doida.
seus olhos se arregalavam, tipo Jagannatha. Mahaprabhu é o Jagannatha que caminha. O Jagannatha caminha. Seu Jagannatha ele está num êxtase, né? Por isso que o olho dele está regalado, assim, esse é o êxtase de Jagannatha. Né? E os bracinhos deles assim curtinho, porque, né? Ele tá nesse êxtase, os Swatikabhavas. É quando Krishna em Dwarka manifesta, né, os seus Swatikabhavas. Vocês sabem da história, né? Krishna estava lá em Dwarka. E aí as rainhas de Dwarka estavam assim reunidas e falando, nossa, ele está aqui, mas ele só pensa em Radha, ele só pensa nas golpes, ele só pensa em Ashoda. Quando ele está dormindo, ele começa a gritar Radha, e ele começa a falar o nome das golpes. Ele está dormindo, ele só fala isso, ele só pensa nelas. Elas começam, né, a relatar isso, a vida de Vrindava, nos passatempos de Vrindava, e nesse momento Krishna entra no êxtase, ele cai no êxtase e começa. E esse êxtase de Krishna, e aí ele ficou assim, com o olho arregalado, os bracinhos curtos, as pernas sumiram, como Jagannatha. Ou seja, aí está a manifestação de Jagannatha. É uma manifestação esotérica de Jagannatha. Né? Então, ele entra no êxtase. Quando Balarama vê ele, também pum, entra em êxtase. Subhadra vê também, entra em êxtase. Né? Eles ficam olha, com o olho regalado, do mesmo jeitinho. Então eles ficam aí Jagannatha, Baladev e Subhadra, os três estão ali em êxtase, né? Esse êxtase de Krishna. Né? E isso manifesta as deidades de Jagannatha. Mas aí você vê Ramanandaroy e Surupa Damodara estão ali como contendo Chaitanya Mahaprabhu, associados dele, ali teve Vishaka. Eles estão ali, e aí Mahaprabhu, às vezes, eles não querem que Mahaprabhu saia, porque ele pode se perder. Imagina, fica lá, tudo caído, é muito perigoso. Então, muitas vezes, Mahaprabhu passa debaixo da porta. Ele se derrete e passa debaixo da porta. É uma coisa assim. Imagina se não tivesse os associados de Mahaprabhu. E na realidade se explica o quê? Que em algum momento, porque o Mahaprabhu ele tem esse passatempo de Nimai, onde ele não é devoto. Mahaprabhu é um erudito, é professor de Nyaya, mas ele não quer saber da devoção. Assim, ele está fazendo um passatempo ali. Né? Faz parte do seu passatempo. Ele está desafiando Mukunda. Assim, em termos de Nyaya, está desafiando Gadadra, e quando Mukunda, quando vai cruzar com o Chaitanya Mahaprabhu, assim, Mukunda sai, não quer cruzar com o Mahaprabhu fala, ei, por que você está fugindo de mim? Por quê? Ele falou, não, porque ele não queria, era até muito chato, eles são devotos, eles querem pensar em Cristo, mas o Mahaprabhu está manifestando um passatempo de um erudito, então eles estão, né? Ele está muito assim como... Na verdade, ele cria uma certa insatisfação nos devotos. Isso é Mahaprabhu. Então todo mundo está pensando assim, quando ele vai ser um devoto? Quando ele vai ser um devoto? Os devotos estão pensando nisso, de Nimai Pandita. Então, em algum momento, quando o Mahaprabhu ele volta de Gaia, e aí ele começa a manifestar aí ele começa a manifestar quem ele é mesmo, né? Ou seja, começa a ter os seus sintomas de bava e começa em um certo sentido a mostrar que ele é Deus. Imagina, mostrando que é Deus. E aí, nesse momento, os devotos, os associados de Mahaprabhu, eles começam a perceber que Mahaprabhu é Deus. E quando eles começam a perceber que Mahaprabhu é Deus, a pergunta que eles fazem é o quê? Então, se ele é Deus, onde estão os seus associados? É a primeira pergunta que eles fazem. Né? Onde estão os seus associados? Aí eles começam a perceber que são eles mesmos. Eles falam, não, é a gente, ó, aí tá Shiva, aí tá pra lá da Maharaj. E começa como, né, uma coisa assim, né, aí tá Brahma, aí tá não sei o quê. Haridas com Brahma. Então, imagina, eles vêm com um papel muito importante. Sem os associados de Mahaprabhu, o Gora Lila não existe. É uma coisa assim muito... Não tem como você fazer... ou seja, o que o Gora Lila se manifesta são os associados. Então, os associados de Mahaprabhu são assim, cruciais para a Lila de Mahaprabhu, para o Gora Lila. Chegam a ter essa realização
durante a vida de Mahaprabhu. Então, quando eles estão no Srivasanga, quando eles estão ali cantando, fazendo os kirtanas noturnos, tudo isso, vai chegar nesse momento, vai chegar um momento, né, em que eles começam a entender. Nossa, porque na verdade Mahaprabhu ele começa a se revelar. E aí quando ele começa a se revelar, Yogamaya também descobre, né, a Maya, né, que cobre e os seus associados. Ou seja, Yogamaya está ali. Então ela tá cobrindo tudo, mas chega uma hora que vai cobrir, que vai, né? E isso vai ser como revelado. Então, aos poucos, eles vão entendendo que eles são os associados de Mahaprabhu. Agora, claro, Yogamaya sempre está presente nos passatempos, nesses passatempos do Gaura Lila e no Krishna Lila. Porque, por exemplo, mesmo Krishna chega um momento que Krishna, ele mesmo não entende que é Deus. Ou seja, ele mesmo. Os seus amigos também, eles não entendem, eles não sabem que Krishna é Deus. Eles sabem e não sabem. Isso é uma coisa assim. Em algum momento, por exemplo, Nanda Maharaj, quando ele vê Yashoda Mai, quando eles veem as façanhas, né, de Krishna, eles pensam, não, o máximo que eles pensam é um semideus, ele é um semideus. Sei lá, uma coisa assim que nasceu na família da gente, um semideus. Mas nunca eles vão pensar que Krishna é Deus, né? Então, sim, em algum momento eles vão, na própria vida de Mahaprabhu, eles vão, rapidamente eles vão entender que são seus associados, que são associados de Mahaprabhu. Só que, por exemplo, Gadadhara é o Bhava de Srimati Radharani, ou seja, é errada, de certa maneira, né? É errada mesmo. Mas, imagina, e ele tem o Bhava também de quem? Qual rainha de Dwarka? Rukmini. Ou seja, porque tem esse bava assim, mais, né, passivo, assim, como mais, né, aceita tudo, mais retroativo, uma coisa assim. E se não fosse assim, imagina se fosse o bava de Irada. Então é uma coisa que freia o bava de Irada. Porque, e às vezes, por exemplo, quando nesse passatempo onde Mahaprabhu, quando ele começa a rasgar o peito dele, ele começa a falar Krishna, Krishna, onde está Krishna? Aí falam para ele, olha, está dentro de você, Krishna está dentro de você. Ele começa a rasgar o peito, e Mãe Sati querendo desmaiar, né? E nesse momento vem Gadadhara e impede ele. Não, segura na mão dele, fala, não, para. Uma coisa assim. E aí, isso é qual bava? Esse bava de quem? Lalita. Então porque Lalita é assim, como impossível, a Lalita não deixa. Então você vê, então Gadadhara tem Lalita, tem Radha, Bava de Radha, Rukmini, então uma personalidade ontologicamente assim, difícil de se entender. Mas tudo está aí. E tudo vai se manifestando de acordo com o Lila. O Lila vai acontecendo e tudo se manifesta. Né? Eles vão entender isso. Quando o Mahaprabhu parte, imagina. Claro, quando ele está em Jagannatha Puri, por que ele vai para Jagannatha Puri? Quem pede para o Mahaprabhu ir para Jagannatha Puri? Ele toma sannyasa, ele quer ir para Vrindavan, na verdade. Aí Nityananda engana ele. E ele acaba indo para Shantipur. Né? Então, quando ele tá chegando lá e ele está achando que está no Jamuna, né? Na realidade é o Ganges. Né? E ele, quando ele vê a Adwaita Acharya, ele fala, nossa, Adwaita, você aqui em Vrindavan, coincidência. Né? E a Adwaita fala, não é Vrindavan. Tá. Mas nesse momento, ou seja, e a Adwaita, acho que Mukunda, ele vai e já avisa a Adwaita que o Mahaprabhu ir para Shantipur. E nesse momento, Mukunda, ele acaba... bom, ele fala, ó, Mahaprabhu tá lá, tá como um louco. Porque depois que ele tomou sannyas, ele ficou louco. E quando ele vai... nesse momento, eles pedem para levar roupas, né? Roupas... Porque tá tudo molhado, não tem roupa para se trocar. Aí a Adwaita Acharya leva, né? Uma peça de roupa, calpim para ele trocar. E ele acaba aceitando isso.
e vai para a casa de Adwaitacharya. Aí se faz um grande festival quando Satimata aparece. Satimata aparece. E quando Satimata aparece, Mahaprabhu fica com muita vergonha, né? Ele fala, nossa, o que eu fiz? Porque, na verdade, essa decisão de tomar sannyasi de Mahaprabhu, isso é uma loucura. Ele falou assim, eu cometi uma loucura, eu tomei sannyasi. Por quê? Porque Krishna, como sannyasi, imagina Krishna tomar sannyasi. Krishna tem, bom, tantas namoradas, são bilhões de golpes. Quando o Shivalilamani descreve que quando Krishna está dançando com as golpes, são bilhões de golpes, bilhões, ele fala bilhões. São muitas golpes. Não é assim? E imagina, irada, tenurada, e toda. E se casou, depois eles em Dwarka, ele se casou com 16.108 esposas, mulheres. Então, que Krishna toma sannyasi. É uma loucura. Então é isso, Mahaprabhu, quando ele realmente ele toma sannyasi, ele fez uma loucura. É a loucura de Krishna. E a loucura que realmente nos beneficiou muito. Né? Se não fosse isso, como a gente ia poder apreciar esses ensinamentos de Mahaprabhu. Então, quando ele toma sannyasi, ele vai como... e também, imagina, a esposa dele tinha 14 anos, né? 14 anos. Uma coisa assim. A sua mãe era viúva. Uma coisa assim muito... Quando ele toma sannyasi, e quando ele volta ali, mãe Satimata, ele fala para Satimata, mãe, eu fiz uma loucura, desculpe. Eu vou abandonar a minha sannyasi. Você não devia ter feito isso. Ele fala isso para ela. Ela fala, não, meu filho, não, está feito. Você não volta atrás. Porque o que vão falar de você, não sannyasi que deixa sannyasi por causa da mãe. Então, por favor, continue com o seu voto. Ela fala assim, né? Continue com o seu voto. Agora, eu só te peço uma coisa. Eu te peço que você não vá para Vrindavan. Por quê? Porque Vrindavan era muito longe, né? Era muito longe. E ela, como é que ela ia receber notícias dele? Então ela fala, vá para Jagannatha Puri, porque Jagannatha Puri é pertinho. Assim, de trem são algumas horas, né? Jagannatha Puri sei lá, alguns dias. Assim. É perto. É uma coisa assim, realmente perto. E ela falou, eu vou poder receber notícias suas. E foi o que aconteceu. Quando Mahaprabhu ele sempre mandava, os devotos vinham trazer notícias para Satimata, e os devotos iam também se encontrar com Mahaprabhu, os devotos de Nova Dvipa. Só que quando Mahaprabhu ele parte, aí tá bom, eles sofreram muito com a sannyasa de Mahaprabhu. Inclusive, Srila Bhaktivinoda Thakur ele canta, né? Quando Mahaprabhu vai deixar a sannyasi, vai voltar para Nova Dvipa. Quando isso vai acontecer? A gente está esperando, porque ninguém gosta da sannyasi de Mahaprabhu. Em Nova Dvipa é como uma coisa assim, horrível tomar essa aceitação da renúncia de Mahaprabhu. Mas ainda assim eles tinham um contato, eles levavam coisas para Mahaprabhu, davam presentes para Mahaprabhu, coisas assim. Mas quando Mahaprabhu parte, né, parte desse mundo, né, e aí as escrituras vão falar que ele partiu, ele entrou no templo de Tota Gopinata, né, e não saiu mais. Ele também entrou no templo de Jagannatha Puri e não saiu. Ele entrou em 3 locais consecutivos, ele entrou no mar. Então Mahaprabhu ele desapareceu assim, em 3 locais ao mesmo tempo. E nunca mais ninguém viu Mahaprabhu. Ou seja, e não é que ele ficou com corpo, fizeram um samadhi. Não, isso não existe. Isso não existe. Mahaprabhu ele desapareceu em 3 locais consecutivos. Não, imagina. E isso foi porque Mahaprabhu é Krishna muito, né? Mas quando isso aconteceu, todo mundo ficou muito assim, muito, com muito sofrimento. O Bhakti Ratnakara, né, ele descreve o sofrimento, né, quando Srinivas Pandita, Srinivas visitar Nova Dvipa. Nossa, ele vê as pessoas sofrendo. E quando Janavidevi também, né, eles vão visitar, um sofrimento assim incrível, eles estão sofrendo demais.
Mas é um sofrimento assim, tá todo mundo assim, eles estão quase assim como chorando, lamentando. Quando viram Srinivas, eles tiveram um alento, assim, eles ficaram, assim, de uma certa maneira, eles ficaram um pouco felizes, né? Mesmo Gadadra, quando Srinivas encontra Gadadra, a gente sabe, né? Srinivas ele vai para Jagannatha Puri, né, para encontrar Gadadra, na verdade ele queria encontrar Mahaprabhu. Ele vai para encontrar Mahaprabhu. Só que quando ele chega lá, Mahaprabhu já tinha partido. Imagina. E aí ele fica assim, né? No meio do caminho ele recebe. Antes de chegar, no meio do caminho ele recebe notícia que Mahaprabhu tinha partido. Aí ele ficou isolado. E quando ele chega lá em Jagannatha Puri, ele encontra Gadadra. E Gadadra ficou ali esperando ele. Aí Gadadra começa a ler o Bhagavatam para ele, né? A gente sabe, Gadadra lia o Bhagavatam para Chaitanya Mahaprabhu. E o que Gadadra lia no Bhagavatam Mahaprabhu? Rasa Panchanjaya. Ele não lia Passatempos de Radha Krishna, lia? Não. Ele lia o quê? Pralada Charita, né? O que mais? Durva Charita. Ou seja, o que Gadadra fazia, ele estava, ou seja, ele estava lendo para Mahaprabhu, passatempos, assim, ele estava como descrevendo as glórias dos devotos. Isso o Mahaprabhu também quis ensinar com isso, né? Ou seja, que você vai aprender muito mais com as glórias dos devotos dele do que com os passatempos dele, assim, ou seja, ficar, não é que estavam agora, e quando isso, e também era um local assim muito aberto, né? O Tota Gopinatha. O Tota Gopinatha era o quê? Era um templo, né? Então, mas Mahaprabhu ele não falava de passatempos íntimos para ninguém? Falava ou não falava, gente? O que vocês acham? Mahaprabhu como um sannyasi, assim, ele não falava do Rasa Lila, não falava nada disso? Não, isso não sirva sangue, sei lá, é quando ele estava lá em Nova Duíba. Quando ele estava em Jagannatha Puri, ele era um sannyasi. E aí, como eu falei, com Gadadra ele conversava muito a respeito dos passatempos, ou seja, dos devotos, né, de Prahlada Maharaj, Durva Maharaj, ou seja, de sofrimento. Imagina, Durva Maharaj, menino de 5 anos, né, vai para a floresta lá, quer ter um reino igual o pai dele, superior do pai dele. 5 anos, imagina um moleque de 5 anos na floresta, lá fazendo austeridade, comendo só folha, comendo, fruta, sei lá, depois nem comendo nada. Cheio de tigre, cheio de gente na floresta. Né? Assusta, né? Assustador. E Prahlad sofreu pra caramba. O pai queria matar ele. Você sabe o sofrimento de Prahlad Maharaj. Ele estava mostrando isso pra gente. E será que ele não falava de Radha, de Krishna, das golpes? Mahaprabhu não falava, não? Ramananda Roy e Swarupa Damodara. Lá no Tota Gopinath, lá no Gambira, fechadinhos lá, numa sala, num quartinho, aí sim ele mandava ver. Gita Govinda, mandava ver assim como livros assim. Ele falava de muitas coisas esotéricas, Mahaprabhu, né? Mas para pessoas numa intimidade, pessoas muito qualificadas, que ela ali tá de chakra. Então tá demais. Então quando você pergunta, quando Satimata não, como é que foi que ela desapareceu? Como ela desapareceu? Qual foi o desaparecimento de Vishnupriya? Eu acho, assim, a minha opinião, assim, minha humilde opinião, eu acho que os devotos não querem relatar isso. Eles não querem, assim, imagina, um devoto vai escrever como... Imagina o sofrimento que foi Satimata, Vishnupriya, estavam lá, imagina Vishnupriya começou um arrozinho, ela cantava uma Mahamantra, botava um arrozinho na panela. Cantava outro Mahamantra, cantava... Isso é o que ela comia durante o dia. Ficou uma vida de austeridade. Satimata ficou... E eu acho que nesse contexto eles não querem falar desses desaparecimentos, por isso que não falaram. Então por isso que a gente não tem nenhuma menção de como não se fala nada como Vishnupriya desapareceu, como a Satimata também desaparece. Eu acho que é por isso. Então, é possível uma pessoa ser humilde em Anartha Nivriti? Na realidade, né, Anartha Nivriti esse processo assim tão de instabilidade que nós temos, né?
Então, quando nós estamos em anista, né, anista, a falta de estabilidade em Bhajana Kriya, anista Bhajana Kriya, ou seja, você está praticando e Bhajana Kriya está aí coincidindo com a Narta Nivriti. Por quê? Porque esse processo que você está cantando, está escutando, está fazendo as suas adorações, é o momento que você está lutando com os seus anartas. Então quando nós vemos, né, que é o Santo Nome e o serviço aos Vaishnavas que vão assim, eliminar os nossos anartas, Namasankirtana Hoite Sarva Narta Nasha. Então você vai tirar os anartas, retirar as coisas que não são necessárias à sua vida, através do canto do Santo Nome. Então, quando você pensa assim, será que dá para ser humilde em Anarta Nivriti? Eu acho que não. Assim, completamente não. Mas dá para você buscar a humildade. Porque se você não buscar a humildade, você nunca vai alcançar a humildade. Então, esse é o ponto. Então, a imitação de uma coisa boa quase sempre é uma coisa boa. Então, a gente tem que pensar na humildade, pensar ser humilde. E, por exemplo, na definição de Prabhupada Bhaktisiddhanta, humildade significa não desfrutar no mundo material. Não fala não ter desejo. É você não desfrutar. Se você realmente se desfruta do mundo material, quando você desfruta, significa que você não é humilde. Então você fala, então não posso mais nem comer um chocolate. Não, você oferece o chocolate, não é assim? O que ele fala da humildade, ou seja, de não ter esse desejo de desfrute que seja, ou seja, você realmente está longe disso, significa que você está desenvolvendo um desejo, um anseio por servir, por se sacrificar. Então, em Anarta Nivriti é um momento assim difícil, um momento assim, é o momento mais difícil, mais doloroso. Então, eu acho assim, 100% humilde, você não vai conseguir, acho que não vai conseguir, né? Porque a humildade ela se estabelece quando você Nadanana Sundarim Kavitam Bhajagadisha Kamae. Aí a humildade se estabelece. Quando você não tem desejos, né? Assim, esses desejos, você já não tem mais esse desejo. Você não quer fama, você não quer seguidores, você não quer, aí fala belas mulheres, nem feias, nem belos homens, nem homens feios. Você não quer nada. Você não quer nada disso. Porque realmente você só quer Krishna. Então aí eu acho que a humildade está estabelecida. E aí isso significa que você passou a fase de Anartha Nivriti. Porque enquanto a fase de Anartha Nivriti estiver, que é essa fase de instabilidade, né, que você acaba indo, né, para os objetos dos sentidos, né, mesmo contra a sua vontade, você acaba cedendo. E a humildade que nós estamos almejando qual humildade? Essa humildade que Mahaprabhu fala, mais humilde do que o pasto, do que a grama, mais humilde do que a palha na rua. Você tem que ser mais humilde que isso. Então você não tem que ter nenhuma posição, você não tem que ter nenhum desejo separado. Imagina, não é uma coisa tão fácil assim. Então se deve passar esse processo, né? Esse processo de subir a montanha, essa escalada que a gente faz. E isso é uma coisa assim que você realmente, que você sobe, e é como explicou Sri Sara Maharaj, para você, quando você está subindo, né, quando você vai para o Everest, o K2, sei lá, para o Everest, esse pico mais elevado, mais alto dos Himalaias, quando você vai para ali, você está subindo, mas você vai descer também. Não é que você vai descer, depois você sobe, assim você vai. Isso é Anartha Nivriti. E você não consegue só subir, não, isso não existe. Isso não existe. Você tem que subir. E aí o que você faz? Você sobe, quando a montanha ela é muito íngreme, sei lá,
É difícil, você vai com uma corda, né? Assim, você amarra uma corda, porque se você cair, a corda te segura. É mais ou menos isso. E essa corda significa a sadhusanga, a companhia dos sadhus, que você tem que ter. Você tem que estar aí amparado. E você tem que ter um sentimento, o quê? Um sentimento de insatisfação. Porque, por exemplo, se uma pessoa está em anarta nivrita e ela se acomoda com isso, é como disse, acho que foi Nietzsche, ele falou, você tem que construir sua casa embaixo do Vesúvio, né? Ele falou isso, é muito interessante isso. Esse cara é muito interessante, as frases dele muito boas. Por que embaixo do Vesúvio? Você sabe, o Vesúvio é um vulcão, né, que já estourou uma vez aí, matou. Imagina, você constrói sua casa embaixo do Vesúvio, você não vai ter paz. Assim, você vai estar assim, como, sempre alerta, você não vai ficar lá de boa, né? Qualquer hora o negócio pode estourar lá, pode erupção, né, do vulcão. Então é mais ou menos isso. A gente não pode se acomodar. Cristo não gosta de amantes cômodos. Ele fala isso. Não me venha com amantes cômodos. Eu quero amantes que realmente é isso. Você não pode de maneira nenhuma achar que tá tudo bem. Não tá nada bem. Esse é o ponto. Você tem que realmente ir além. E aí, nesse caso, a humildade ela não vai estar presente. Por quê? Porque a gente tem tanto, em Anarta no Brito, a gente tem tantos desejos, a gente está com tantas projeções. Então, como a humildade vai estar presente nesse ponto? Não tem como. E você precisa, e eu falo, e isso em relação também aos Vaishnavas. A gente não consegue desenvolver uma atitude assim tão apreciativa em relação aos Vaishnavas. A gente está sempre como a gente não consegue se entregar aos Vaishnavas ainda nessa, porque é muita anarca, muita coisa, muita confusão, muitos desejos, muita instabilidade. Então a gente precisa realmente subir a montanha, e aí quando você chega em Nishta, aí a humildade ela se estabelece mesmo. A salvação não está garantida. A gente não é dessa linha assim como que Jesus, como assim, ele morreu para salvar os seus pecados. Não está garantida. Está garantida assim, está garantida? Tá, quando vai ser, ninguém sabe. Uma hora você vai estar com Cristo, uma hora esse é o seu, o seu destino. Mas nessa vida, pode ser nessa vida? Pode ser nessa vida. Mas não quer dizer que vai ser nessa vida. Entende? Então, assim, garantido não está. Você fala, não, porque eu canto 64 voltas, porque eu vou no Mangala todo dia, porque não sei o quê, porque eu tenho tantos anos. Daí não tem nenhuma garantia. Garantia não tem. Você não tem garantia de nada, na realidade. E começa o Chaturmas. Chatur significa 4. E Mas significa... são 4 meses de chuva, 4 meses assim de... que na época... Hoje em dia é um pouquinho diferente, mas na época na Índia eram 4 meses que chovia muito, muito, muito. 4 meses chovendo. E os sadhus decidiam não viajar. Então eles tiravam esses meses para praticar austeridades, né? E também, aí nesse período de 4 meses, explica que Vishnu, ele dorme. São 4 meses que Vishnu está dormindo. Simbolicamente é assim. Então, Vishnu dorme, ele deita para dormir, e ele deita na cama de espinafre. É um espinafre que só tem lá em Vaikuntha. Você não vai achar na horta de Vrindabuma esse espinafre, não. Não se preocupe. Então, em respeito a isso, no primeiro mês de Chaturmas, a gente não come folhas verdes, né? As folhas, assim, a gente não come espinafre nem as folhas verdes, como eu falo, não é o espinafre que tem lá em Vaikuntha. Mas essas folhas que são longas, assim, a gente não come. Então a gente evita comer as folhas verdes um mês. Agora que a horta tá bombando, a gente não come. Então eles quiseram
Eles quiseram comer todas as folhas verdes ontem, para não comer mais, porque eles não vão comer um mês de folhas verdes. Então, Chaturmasya assim, os Vaishnavas, Gaudias Vaishnavas, eles observam Chaturmasya, assim, com certo critério, respeitando isso. Primeiro mês não comer folhas verdes, né? O segundo mês é o iogurte. É o iogurte. Você não toma iogurte. O terceiro mês você não toma leite. E o quarto mês você não come alimentos assim muito fortes. Aí, no caso, tem algumas lentilhas, alguns feijões. Feijão. É mais ou menos isso. Na realidade, se diz que o último mês é como proibido comer carne. E tem alguns alimentos que são tão fortes como a carne, então você não deveria comer, uma coisa assim. Mas enfim, o último mês que é o mais importante para a gente, é o Kartika Vrata. Kartika Vrata. Esse mês é importantíssimo para a gente, é o mês que representa o sentimento de Srimati Radharani, essa separação de Srimati Radharani. Então, é um mês que, se você fizer qualquer coisa que você faça, tem um valor incrível, incrível. Então, se você aumenta, sei lá, vou cantar 2 voltas japa a mais, nossa, a Radharani fica vibrando. Por quê? Porque você está sendo solidário com o Srimati Radharani, representa a separação do Srimati Radharani, o sofrimento do Srimati Radharani. Então, se você está ali solidário com o Srimati Radharani, você vai ser agraciado. Então para os Gaudias Vaishnavas, o último mês é o mês mais importante, assim, de certa maneira. Os outros meses nós observamos, assim. No último mês você não come tomate, não come mel, não come, sei lá, berinjela, rabá, essas coisas assim que realmente você ainda poderia comer, você não come nesse último mês. Né? A berinjela eu não sei se são tão assim, mas mel, tomate, sim, não se come mel nem tomate. E você evita, nesse último mês, você muda um pouco os seus costumes, assim, os seus hábitos. Então, você canta mais, você sei lá, vai no Mangala todo dia, faz um voto, uma coisa assim, né? E nesse mês você joga duro nesse mês. Que é o Urja Vrata, significa muito poderoso. É um Vrata muito poderoso. Tá? Por exemplo, Prabhupada Siddhanta, ele observou 4 meses de Chaturmasya assim, de uma forma muito, muito estrita, né? Onde ele só comia arroz com um pouco de vegetais, com um pouquinho de ghee, e sem especiaria, sem nada, sem sal. Rabishna. Ele comeu 4 meses. E comia como uma... Tem um nome, eu esqueci. Mas ele não colocava as mãos na comida. Botava lá a comida no chão. E ele botava as mãos para trás e comia, assim, dessa maneira. E quando levanta a cabeça, para de comer. Imagina. 4 meses ele fez isso. E uma austeridade assim tremenda, claro, além de cantar o santo nome, 192 voltas já, porque ele estava cantando nesse momento. Então foi uma austeridade assim que espantou todo mundo. Kartika Vrata cai em outubro, novembro, né? Outubro, novembro, é o último mês. Então esse é o mês que a gente tem que ficar assim atento. No Chaturmasya você pode, é só evitar isso, iogurte, leite. Por exemplo, o dia que quando você toma quando você come, primeiro mês você comeu folhas verdes, aí você pode iogurte, pode leite. No segundo mês, quando você não pode iogurte, você pode folhas verdes. Legal. E de repente, se você precisa, se você, por exemplo, está comendo o leite, né? Por exemplo, o leite. Não pode leite. Aí começa a... Mas pode queijo? Pode. O leite não é aqui. Pode iogurte? Pode. Pode. Sim. O bolo tem leite. Agora, por exemplo, o bolo tem leite. Pode? Pode. Porque, mas o bolo botou leite no bolo. Não tem problema. Você cozinhou o bolo. É diferente. Então, não pode o leite assim, né?
no seu aspecto líquido. Assim. Se ele foi transformado, já não tem problema. Leite conservado. Já não pode. Peraí, vamos sortar coisa aí. Isso que a gente tem que observar. Assim, a gente observa o Chaturmasya de uma maneira mais não tão estrita assim, porque a gente poderia também ficar 4 meses só comendo arroz integral e ghee. Eu fiz. Quase morri, mas fiz. Assim, mas é difícil, né? O Chaturmasya, quer dizer, a gente fazia, porque a gente não sabia muito, a gente não tinha muita associação na realidade. Então a gente queria jogar duro, a gente jogou. Então um ano a gente fez só, né, arroz integral com ghee. Aí outro ano a gente fez só comer fruta, outro ano só comer comida de carne. A gente foi fazendo assim, era 4 meses que a gente fazia assim, bem forte. Depois a gente descobriu que Kartika Vrata é o mais poderoso. Então, os outros meses não precisam assim. Uma vez a gente fez aqui a gente comeu 4 meses sem sal. Nossa, a gente achou que ia ser fácil. Não foi fácil. Nada fácil. A gente fazia, eu lembro, foi na época da construção que a gente construía aqui. Onde eu fazia pizza, né, sem sal. Eu só olhava assim a pizza, assim, quando ia comer. Que raiva que dava. E a gente descobriu que a única coisa que substitui, assim, que podia ajudar era o limão, né? Botava limão no negócio, aí não dava mais ou menos. Não é fácil, não, viu? Não é fácil ficar 4 meses só comendo sem sal e fazendo todas as atividades. Eu digo assim, como você pode. De volta assim, eu quero fazer 4 meses de austeridade, cantar já. Não pode também. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Não tem problema. Mas o mais importante, assim, problema não tem, né? Porque um mês assim muito querido, são 4 meses queridos, né? Bem queridos assim, bem especiais para Krishna. Só que o último mês, que é o mês de Radha, esse Krishna, assim, se você satisfaz Radha, Krishna fica muito satisfeito. E a única maneira de você satisfazer Krishna é satisfazendo Srimati Radharani. Então é um mês assim que é para a gente jogar muito duro mesmo nesse mês. Não é para a gente vacilar, não. Se você pode, guarda aí as forças para jogar nesse mês o máximo que você joga. Assim, não precisa nem fazer, mas é cantar japa mesmo, cantar japa. E na comida, assim, você pode fazer alguma austeridade também, né? Tira o chocolate, tira alguma coisa. Mas não precisa fazer uma austeridade que você não consiga cumprir o seu voto, né? O que realmente interfere em você cantar o santo nome, isso que é ruim, né? Mas se você consegue, aí cada um tem que ver aí onde aperta o sapato. Kartika Vrata é o Damodara, é o mês da Damodara também. É o Damodara Vrata, Kartika Vrata é a mesma coisa, né? Assim. Mas porque é um mês assim, onde acontece o passatempo da Damodara, também é onde o aparecimento de Sri Sara Maharaj, desaparecimento de Prabhupada, Maharaj Prabhupada, né? Mas assim, muitas e muitas festividades, aparecimento do Radhakunda e Govardhana, imagina, um mês assim muito especial. No dia que acontece em Kartika Vrata, aparecimentos de grandes acharyas, né, como Sita Maharaj, e Govardhana. Se tem bolo, tem pizza, tem. Não tem problema. É só que esse mês, assim, aí não se usa tomate, aí você faz pizza sem tomate. É possível. É só fazer com beterraba. A gente fazia com beterraba, pizza com beterraba. Você realmente. Esses dias são celebrados. Agora, por exemplo, esse um mês você decidiu comer só fruta, sei lá. Entende? Porque você decidiu por você mesmo que esse mês eu só vou comer fruta. Então, aí você não vai comer bolo. Mas você vai comemorar com muito cantar o santo nome, e comemora igual. Vai lá, faz a puja, né?
Mas normalmente se faz todos os festivais, assim, só que evita aí o tomate, né? Coisa assim, pessoal, praticamente é o tomate e, e também alguns grãos assim que você deve evitar. Mas o festival rola normal. O que fala assim, alguns alimentos que são proibidos, assim, por exemplo, a lentilha vermelha é proibida pra gente, né? Quase não tem, né? Onde você acha? Compra 1 quilo de lentilha. Não, você não vai achar lentilha vermelha. Mas se você for lá na zona cerealista, tem. Por exemplo, quando você lê o Haribat Vilas, ele vai falar, pode pegar lá, Chaturmas Massa tem a seção lá, ele vai falar que não pode feijão, que não pode, ele vai falar, né, feijão não pode. Então, aí sim tem, e algumas lentilha, então, eu não sei. Aí você vê que tem umas certas restrições, mas aquele dalzinho lá, aquele dal, né? O dal. Esse dalzinho ali pode, né? Esse dalzinho que parece uma sopinha, né? Aguadinha, que você olha lá, nossa, o que é isso aí? Você olha assim, ó, não tem nenhum grãozinho, né? Só um negócio ali. Esse, o cara bota só aquela aguinha, aí pode, né? Assim. Eu pensava que não podia. Assim. Mas talvez mais estrita não possa. Entende? Se você faz mais estrito, segundo o Haribat Vilas, tal. Mas, como os acharyas, né? Até a berinjela, por exemplo, assim, ou seja, que no Haribat Vilas fala mal da berinjela, coitadinho da berinjela, né? Que fala que bicho nem olha para sua cara se você come berinjela, mas os Gaudias Vaishnavas eles comem berinjela. Né? Mas se você olha o Haribat Vilas, fala, ó, bicho não vai olhar para sua cara se você come berinjela. Uau. Mas os Gaudias Vaishnavas comem, entende? Então os acharyas, porque o Haribat Vilas, como ele é um livro que não dá para seguir tudo assim, sem o aval de um acharya, né? Então ele vai, então os acharyas aí você faz o que os acharyas fazem, né? Essa é a ideia. Então não tem problema. Mas tem coisas realmente que é só na Índia mesmo. Porque, por exemplo, mais estritamente, você não poderia comer nada que não era cultivado na Índia quando Krishna estava. Por exemplo, isso é a instrução em Jagannatha Puri, eles não comem pimenta. Né? Quando você come a Jagannatha Prasada, não é apimentada. No único lugar na Índia que não tem. Gengibre, pode. Mas, por exemplo, tudo que não é cultivado, então, batata inglesa, ele não vai fazer. Essa batata não tem lá no tempo de Jagannatha. Então, só comida que foi. Só comidas que cresciam quando o Krishna estava presente, o Jagannatha come. Então são mais estritos. Né? E tem coisas realmente que são proibições que é mais assim para a Índia mesmo. Para a gente não tem nenhum sentido. A cenoura a gente não come, assim, bom, não é que a gente não come, né? Se você quer seguir os Gaudias Vaishnavas, né, assim, estritamente, eles vão falar que não come. O Swami Maharaj Prabhupada liberou a cenoura. Assim, ele comia, você vê, né? Ele comendo, então você vê que não é uma coisa tão assim, estrita. Assim. Mas a gente não come, assim, a gente não. Tem um passatempo aí dos Puranas, de um cachorro, não sei o quê, né? E parece que o pênis do cachorro representa a cenoura, é uma coisa assim. Se eu contar isso, se alguém pergunta se eu contar isso, eu falo, esse cara é doido. Né? Esse cara dessa religião é mais maluco aqui. É mais fácil acreditar no ET de Varginha, né? Vai lá ficar com o ET de Varginha do que ficar com esses Hare Krishna. Então o que a gente fala? Quando te perguntarem isso, fala, sei lá, se você não come, a gente não come cenoura, porque a gente não gosta. Ou porque, sei lá, incrementa o sono. É melhor do que você tentar explicar essas coisas. Mas é uma história dos Puranas, né? Da mesma coisa também da cebola e do alho. É igualzinho. Assim, é bem parecido. A cebola e o alho, que é considerado como carne, né? Então você não vai comer isso, né? Tá, em relação aos votos, né? Bom, como é o Vrata? Como é isso? Porque realmente tem muitos detalhes nos votos, né? Então, na arte sadhana, o Gurudeva fala para a gente não fazer votos. Porque ele fala assim, não fazer, mas precisa ter muito cuidado com votos. Por quê?
Porque se você faz votos que você não cumpre, ele fala que é como se você estivesse saltando, pulando, né, numa frigideira cheia de óleo fervente. Então, quando a gente faz votos, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, para fazer votos, né? Porque realmente é uma coisa meio melindrosa, porque de repente você não vai cumprir o voto aí. Então, e o que acontece é o quê? Quando você faz votos, cria um certo orgulho também. E quando você chega lá e você fala assim, olha, eu vou fazer o voto de só comer, sei lá, arroz integral com ghee, todo esse período de chaturmásia, uma coisa assim, e você faz esse voto. E aí? E se acontece alguma coisa, né, no meio do voto? Eu mesmo eu fiz esse voto, né, de só comer arroz integral 4 meses, né, aquela coisa. E chegou um momento, eu já até contei, né, quando a gente teve, sei lá, teve uma febre lá, até em Maringá. A gente ficou doente, eu lembro, era um jamaço, uma coisa assim, a gente teve uma febre, assim, uma coisa, 40 graus, assim, 40, uma coisa assim que não passava a febre. E, e eu tava lá com um devoto, o Gorahari, e ele trouxe remédio para tomar, e eu falei, não vou tomar, senão quebro o voto. E tava assim, nessa coisa assim, de morrer para não, para não quebrar o voto, porque eu tinha feito um voto. E, e aí ele até escreveu para o outro lá, não, uma coisa assim, muito chata. E no sentido, não, chato no sentido assim, a situação que foi criada por um voto, né? Mas depois aí, ó, morri, tô aqui. Mas o que acontece? Mas aí depois você vê lá, você vai ler o Haribat fala, tomar remédio não quebra o voto. Se eu soubesse disso para tomar remédio. Então eu acho assim, melhor fazer as determinações. Vamos determinar a fazer o melhor possível. Por exemplo, vou fazer carta vrata. Você fala, vou fazer um voto. Então, quando você faz um voto, de certa maneira, é um orgulho. Assim, que você tem, como você falou, um certo orgulho, né, fazer esse voto. Por exemplo, você vê quando o Arjuna fez o voto, né, falou assim, se eu não recupero, né, os filhos do Brahma, né, esses filhos que morriam, né, estavam morrendo lá, e o Brahma estava bravo com o Gracena, não é vendo? Isso passa até. E aí a Arjuna falou assim, não, e o Brahma chegando o Gracena, ele falou, não, pera, e ele falou, olha, se eu não protejo o seu filho, eu faço um voto de pular com o meu Gandiva no fogo. Eu fiz esse voto, né? E acabou que ele não conseguiu cumprir o voto. Então já estava lá, né, e Krishna apareceu para salvar ele. Então, assim, o voto é uma coisa de vida ou morte, é uma coisa assim. Você faz um voto, é vida ou morte. Você pode fazer determinações, que não é uma coisa, é uma coisa que te ajuda muito e não é um voto. Agora, claro, o devoto ele já faz votos, assim, de certa maneira, você entende, né? Quando você é devoto, você faz o voto de cantar um determinado número de voltas, você faz um voto. E, por exemplo, quando você promete ao seu guru, né, de cantar, sei lá, 16 voltas, esse é um voto que você fez. Você tem que cumprir esse voto. Aí você fala assim, então não é bom fazer esse voto. Não, pode fazer, porque é um voto em relação ao santo nome. E se um dia você não conseguiu cantar, não tem problema, porque você ficou doente, não conseguiu cantar 16, você pode pagar essas 16 voltas depois, nos mercados, coisas assim. Então o voto tem esse problema assim, de você ficar orgulhoso, você vai comer diferente. Ah, não, você tá tomando leite. Uma coisa assim, só toma leite. Tá fazendo um voto que ela só toma leite. Então, e aí? Então aí você fica assim, nossa, e você pode fazer isso, você só vai tomar leite. Mas lidar com isso que é o pulo do gato, como se diz aqui. É você realmente não ficar orgulhoso. Então, é não fazer voto e, assim, não deixar público esses votos. É uma coisa assim, ficar como bem, assim, discreto em relação a isso, né? Mas você faz determinações, assim, de não de evitar algumas coisas, de aumentar o número de voltas, e você tenta cumprir isso, assim, sem ser um voto mesmo, porque um voto, é uma coisa muito séria. Quando você coloca o nome de Cristo, assim, sei lá, eu vou fazer voto. O voto é Kadash.
Tá aí. É o voto, é um vrata. A gente tá fazendo, a gente vai fazer um voto hoje. A gente vai cantar japa, a gente vai, né, enfim, vai jejuar, não vai tomar água, é um voto. Mas a gente não se determinou a fazer esse voto assim. É um voto já natural, entende? Então, quando o Eucharist é um voto, então você não, por exemplo, você não vai comer. Mas se você precisar comer, você come, porque você não fez esse voto assim como definitivo, assim, uma coisa assim. Acontece, sei lá, aconteceu uma coisa, a cobra picou você. Você vai, eu vou ficar jejuando porque eu fiz o voto. Não, então é aí. Não, então se você não fez esse voto, é bom. A cobra picou você, você comeu uma frutas, na verdade, e vai para o hospital, uma coisa assim. E você precisa, você tomou água, porque a cobra te pica, toma água, né? Uma coisa assim. Agora, se você faz um voto e a cobra te picou, e aí? E eu pensei muitas vezes quando eu fazia esses votos assim, eu ficava, nossa, se um aranha me pica aqui, e se acontece isso, eu pensava assim, não tem carro para levar a gente, como é, né? Sei lá, eu ficava assim, me dava umas paranoias, assim, né? De caramba, o que vai acontecer? Porque realmente é um voto, é uma coisa assim muito séria. E isso que é importante entender. Voto é uma coisa muito séria. Então, justamente aí que vai te dar força também, de certa maneira, né? Mas as determinações. Agora, se você faz um voto que você pode cumprir, é melhor. Ah, por exemplo, eu vou comer uma vez só ao dia. Não é difícil. Porque por mais que você esteja doente, comer uma vez ao dia é bom. Pra quem tá doente, né? Pra quem tá doente, às vezes não é bom comer, sei lá. Mas, por exemplo, se uma pessoa fica doente, ela pode comer uma vez ao dia e não tem problema nenhum. E se você for picado por uma cobra, sei lá, você come uma vez ao dia, acabou. Então, não é um voto assim que não é tão difícil de você cumprir. Eu acho assim. Então, é pensar bem. Mas eu sou mais assim das determinações. Vou me determinar a cantar o número de voltas, tantos de voltas, vou determinar a não comer certas coisas, a comer outras coisas. Assim, eu acho que é mais fácil, né, do que fazer votos, assim, votos e votos que você vai fazer ou morrer nesse. E eu acho que se você tem coragem, faça. É bom também. Você fala, nossa, depois você fiz. Eu lembro quando eu fazia os votos aí, acabava o voto, assim, era como comemoração, como se fosse, né, um gol, né? Sei lá, uma coisa assim. Porque realmente às vezes é difícil, né? Difícil assim você cumprir, acontece alguma coisa, aí você fica. Eu lembro quando o pedreiro veio aí, nossa, foi uma complicação assim que tinha que resolver as coisas, e tinha que cantar 192 e comer o arroz, e cantar comer só depois que cantar, comer só depois que cantou. Mas eu achei que era fácil, mas não, difícil. No sentido, né, que às vezes vai enrolando, vai enrolando o dia, e aí você tem que comer à noite, quando você come à noite, e aí, meu Deus, tá. Complica a coisa. Então é isso, a gente faz as coisas para facilitar. Claro, o voto é uma coisa que te ajuda bastante, eu acho, mas tem esse aspecto também do orgulho muito, e as austeridades, né? Elas devem ser praticadas, as escrituras falam, elas devem ser praticadas de forma individual, né? Eu lembro quando a gente fazia austeridade aqui, não sei se pessoal. Tinham 10 pessoas comendo arroz integral, uma coisa assim. Isso, é quando veio, aí um desistia. Era uma coisa. Quem vai desistir outra vez? Tipo, vocês ficavam assim, né? E ficava, o outro desistiu, não sei o quê. Uma coisa assim, meio estranha. Então é mais assim, a gente. Cuidado em fazer votos, assim. Principalmente votos que é difícil de cumprir, né? Então, não é fácil. É essa a ideia. Se você come uma vez ao dia, se você come uma vez ao dia, você diminui o tempo, aí você pode contar mais, né? Porque não adianta você falar assim, eu vou. Por exemplo, às vezes, se você come pouco, né? E de repente você fica fraco, igual a gente viu devotos aqui que estavam fazendo esse voto e fracos, assim, cara, começa a doer as costas, e começa a ficar nervoso, e acaba ficando deitado lá. Não é esse o ponto, né? Você ficar bem cantando o santo nome. Então, por exemplo, comer uma vez ao dia e só e come bem é muito bom, né? Por uma vez também eu pensei, fazer o voto só tomar leite, né? Eu não precisa nem parar para comer.
Legal, você vai lá, toma um leite. Mas quando você faz uma vez ao dia só leite, eu já fiz isso também, aí problema. Porque, imagina, é muito forte isso aí. A gente fez um voto que a gente só tomava leite uma vez ao dia, né? Então, era 1 litro de leite, eu falei, ficar bloqueado de leite. Mas se ficar muito fraco, porque depois o leite vai embora, assim, né, rapidamente, e se ficar, nossa, horrível. Então, assim, me arrependi, assim, dessas coisas, assim, eu me arrependo, né? Não faria de novo. Então, assim, é comer uma boa comida uma vez ao dia. Ó, é mais fácil, né, do que... E sempre assim, sempre em relação ao canto do Santo Nome, sempre em relação o que te facilita cantar o santo. Por exemplo, o Eucaristia hoje, você não come para cantar mais. Ah, e para você come é uma coisa simples, né? Ah, uma fruta, um copo de leite, ah, pizza, não sei o que, pizza tipo polvilho, não sei o quê. O pão de queijo, ou se não vai fazer batata goranga. Não precisa. Né? Cara, esse é um dia que você comeu só para se manter vivo aí, porque você precisou comer. Bom, né? Para você não ficar desmaiando de fome ou tem problema na saúde. Então, é mais ou menos, ou a mente não aguenta. Vamos falar a verdade, a mente não aguenta, tem que comer alguma coisa. Então come. Melhor do que ficar te batendo lá, te batendo o tempo todo. Então, come e agora eu vou cantar. Melhor, né? Agora, se você canta, se você simplesmente não respeita isso, aí é ruim. Né? É ruim. Então é mais assim, sempre envolvido no canto. Você vai ficar, vou ficar de vigília, mas vai ficar de vigília lá dormindo ou no computador. Tá fácil ficar de vigília no computador. Uma coisa que te alerta tanto, né? Que você fica lá vendo um monte de vídeo no YouTube, não sei o que. É estranho, né? Você precisa cantar. Se você está de vigília, para você cantar mais. Na vigília, você não dormiu para quê? Para cantar mais. Claro, tem um sacrifício aí também, né? Porque, e você ficou de vigília, você não vai conseguir cantar o que você cantava normalmente, não tem como. Vai diminuir. Mas você se esforçou para ficar acordado, aí Cristo entendeu. O que vale é a intenção. Mas em Kali Yuga você tentou fazer isso, Cristo ficou feliz. Ou você ficou o dia inteiro jejuando. Ótimo. Um espaço na Bhakti Pramod Purusha Maharaj, ele jejuava. Até 90 anos, 90 e tantos anos, ele jejuava. Nem bebia água. 90 anos. E fazia o Gora Purnima também. Quando era Gora Purnima, ele jejuava o dia inteiro, não bebia água.